leitura eleva a alma e o conhecimento, aquieta o coração em meio à turbulência do dia a dia. Seja bem-vindo! Eu sou Daniele Deli e esse é mais um episódio do Litera Mais. Olá, espero que vocês estejam bem. Eu sou Mazé Amâncio e hoje vamos trazer um pouco dessa grande obra da literatura afro-brasileira contemporânea, do autor Itamar Vieira Júnior, o livro Salvar o Fogo, uma narrativa permeada de temas históricos atuais e relevantes, como a luta pelo direito à terra, a opressão religiosa, as relações familiares e a resistência da mulher. Salvar o Fogo retrata a história de Moisés e Luzia, que vivem com o pai Mundinho e alguns familiares. A família vivencia uma vida difícil, permeada de injustiças sociais, de abuso de autoridade e de luta pela terra. Ambientada na aldeia chamada Tapera do Paraguaçu, comunidade de agricultores, pescadores e ceramistas de origem afro-indígena, no interior da Bahia, acompanhamos a realidade de sofrimento de Moisés e seus familiares. E com uma linguagem regional poética, somos apresentados à força da mulher e ao poder dos laços de família. O livro Salvar o Fogo é de autoria de Itamar Vieira Júnior, geógrafo, doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia, analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário do Instituto de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, onde desenvolve atividades no Serviço de Regularização de Territórios Quilombolas. Tem experiência na área de Ciências Humanas, com ênfase em Geografia e Antropologia, atuando principalmente com os seguintes temas: cidade, campo, território, comunidades étnicas, regularização fundiária e Estado. A obra Salvar o Fogo nos convida a refletir sobre a história do Brasil, as consequências da exploração e da escravidão. As personagens principais do livro Salvar o Fogo são Luzia, Moisés e Mundinho. Acompanhamos a vida sofrida dessas personagens que vivem no interior da Bahia. Luzia é uma lavadeira do mosteiro e hostilizada constantemente pelos moradores do povoado por ser diferente e possuir uma corcunda. Acompanhamos o nascimento e crescimento de Moisés. Este é educado por Luzia com rigidez e pouca ou nenhuma expressão de afeto. E o pai Mundinho, o trabalhador rural que se recusa à opressão estabelecida pelo poder. A obra apresenta muitos momentos marcantes que, como leitora, me fez refletir acerca das injustiças feitas com a classe mais pobre. A comunidade em que a família Silva e outras famílias moram fica à beira do rio Paraguaçu, rio que, juntamente com a terra, provê o sustento da comunidade. Toda a comunidade fica às margens do rio e no entorno de um mosteiro. Assim como outras famílias da aldeia, a família de Luzia possui uma pequena casa e um pequeno pedaço de terra que muitas vezes, por depender da chuva, não é suficiente para sustentar a família, de forma que alguns muito cedo abandonam a casa. Os homens vão em busca de trabalho na cidade e as mulheres aguardam que apareça um homem pretendente a marido para tirar a moça de casa. O pouco que possuem, herança de seus bisavós, era motivo de conflitos com a igreja, que anualmente cobrava impostos e fazia ameaças de tomar a terra caso não realizasse o pagamento desses tributos. Com a família de Luzia não foi diferente. Todos os irmãos foram partindo um a um, e Luzia, a lavadeira do Paraguaçu, ficou na tapera e teve o seu destino atravessado por diversas formas de violência. Diversos temas são abordados no livro. Um deles é a relação familiar entre Luzia e Moisés. A criação de Luzia reflete em seus atos no futuro e de suas escolhas erradas. Luzia não sabe expressar seus sentimentos, não foi criada com abraços nem com palavras doces de carinho. A vida difícil a deixou amargurada e sem esperança. De sua maneira rude, ela cria Moisés, sem expressão e amor explícito. O menino cresce
e aprende a sobreviver diante as dificuldades do dia a dia, pois o mundo ensina-lhe. O autor escreve de forma poética, carregada de emoções. O texto possui descrições ricas da natureza e das experiências e sentimentos dos personagens. O livro é dividido em 4 seções, narradas por diferentes personagens. Sua linguagem valoriza a cultura do Nordeste brasileiro e os temas abordados são relevantes para a sociedade. Vimos que a pobreza e a violência são 2 realidades presentes no decorrer da narrativa e que, diante das situações adversas, as personagens lutam para viver de forma mais digna. O racismo e a falta de oportunidades são 2 problemas que perpetuam a desigualdade e limitam o potencial das pessoas, consequentemente, gerando a exclusão, a discriminação e a violência. Diante disso, a obra é um excelente romance para refletir sobre a história do Brasil, uma vez que representa a realidade de muitos brasileiros que sofrem com a opressão, baseada na crença da superioridade de uma raça sobre as outras. Na narrativa, as mulheres estão em posição de destaque, seja pela opressão vivida por elas ou pela resistência como marca da força delas. Elas resistem ao contexto de patriarcalismo, à opressão da igreja, à violência física e sexual sofridas. Elas são defensoras da terra e lutam pelo sustento de suas famílias. São mães, são irmãs, são avós que guardam as tradições de seus antepassados e a ancestralidade de seu povo. Em Salvar o Fogo, o autor nos faz refletir que Luzia, Zazal, Mariinha, Inês representam cada uma de nós mulheres, que vivenciamos várias formas de violência que são impostas a nós, seja pelo sistema, seja pela sociedade. A obra reflete sobre a realidade de desigualdade de gênero, de racismo e a luta das comunidades afro-indígenas para defender os seus territórios. Com sua escrita profunda e bela, Itamar Vieira Júnior nos encanta e deixa uma mensagem inspiradora de coragem. Agradecemos aos ouvintes por nos acompanharem até o final. Um abraço. Obrigado por ter ficado conosco até o fim e até logo.